Eu sou a Mayara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje e vamos contar com uma energia super solar, otimista, entusiasmada para a gente deixar para trás de vez qualquer mergulho profundo que ninguém aguenta mais. Chega de mergulhar no escuro, né, Val? Uau! Vamos transbordar dessa energia otimista, positiva, maravilhosa desse Sagitário, que eu amo, Mercúrio e Netuno em grau exato. Nessa energia, a minha alma estava assim sedenta por esse impulso sagitariano. Olha, eu nunca quis tanto um arco e flecha na minha vida. Para mirar novos caminhos, né, gente? Eu acho que quando chega nessa fase do ano, eu sempre gosto de lembrar para todo mundo, assim, quem está já habituado com esse assunto da astrologia e também não está, o quanto determinadas fases do nosso ano são marcadas por energias específicas, né? E vai chegando dezembrão, vai trazendo essa energia já do verão, do sol raiando, né? E dá aquela vontade de sair de casa, de fazer o novo e de pelo menos colocar no papel as metas para o ano seguinte. A gente olha para trás e fala tudo que eu não fiz, dá aquela acelerada e vontade de fazer tudo em um mês só. Então, pelo menos eu fico com esse entusiasmo, talvez esse seja meu Vênus ali em Sagitário também, né, que me deixa muito alegrinha e me dá vontade de colocar mais prazer no dia a dia, curtir um pouco mais o momento e ver a vida sobre um outro ângulo, né? Depois de toda essa caminhada aí que a gente deixa para trás no momento em que o Sol começa a iluminar esse signo. Como é que você enxerga Sagitário, Val? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sinto muito essa energia, apesar de ser capricorniana, eu tenho essa energia bem forte no meu mapa e sinto o Sagitário assim como o palestrinha, né? É uma das energias do professor, do mestre, mas que não traz uma informação sem sabedoria, traz uma informação e uma teoria praticada. E esse fogo da paixão aí, sagitariano, e que empolga, a gente só tem que tomar um cuidado. Eu sempre alerto a respeito disso, e esse alerta já serve para mim mesma, que é a gente cuidar para que, sem foco, essa energia ela não se dissipe, ela não seja uma energia desperdiçada. Exatamente por isso, esse metade homem, metade cavalo precisa mirar com a sua flecha esse horizonte para acertar o foco e não ficar gastando energia desnecessária. Eu acho isso super importante. Para ti, Mai, fecha assim também? Total, eu vejo que muitas vezes, né, o arquétipo dos signos, é bom a gente olhar para isso para entender o que está por trás, o que é um pouco mais profundo do que aquela ideia do sagitariano como um mochilão nas costas rodando o mundo. E esse é o arquétipo de Sagitário. Mas quando a gente para pensar, tem um porquê de Sagitário fazer esse movimento, né? Esse movimento de expansão. E para mim, existe uma coisa bem filosófica por trás desse signo, uma coisa de busca que vai muito além de uma busca de expandir fisicamente. Essa busca é muito mais voltada para a expansão da consciência. Então, Sagitário, para mim, é total isso, o arquétipo do mestre, né? A gente pensa ali no oposto complementar, que é Gêmeos, e eu sempre penso assim, bom, vamos lá, se Gêmeos quer saber sobre a Austrália, ele dá um Google. Em uma hora ele está sabendo tudo sobre a Austrália. Agora, o sagitariano, ele vai comprar uma passagem e vai viver a Austrália, porque ele adquire sabedoria através das experiências que ele vive. Então, quando ele viaja ao mundo, a gente tem que parar para pensar que é conhecendo outras pessoas, outra cultura, outra língua diferente, que ele expande a visão dele de mundo, né? E tem tudo a ver, para mim, com essa simbologia do centauro. O centauro, na mitologia, era um sábio, né? Na verdade, era ali um animal, metade cavalo, metade humano, mas que tinha uma flecha apontada para o alto sempre. E tem o mito de Quiron, que se tornou o curador ferido. Então, por isso também, essa menção à sabedoria e ao mestre também, né? Que ele se tornou mestre e curador daquela ferida que ele acabou. Ele se tornou mestre e curador daquela ferida dele nos outros. Então, é muito rico esse símbolo de Sagitário.
Que lindo, a cura de si mesmo, né? A gente podia fazer um episódio só sobre Quiron. E considero essa aventura, né, do Sagitário nessa busca por si mesmo, exterior, idiomas, mas não é uma aventura sem foco, né? Para a gente não se perder nessa viagem, nessa bagagem. Então é importante realmente teorizar e vivenciar. Acho linda essa extensão, essa conexão de Gêmeos e de Sagitário. E inspira, né? É uma energia que inspira. O Sagitário aprende muito quando ele ensina sobre aquilo que ele sabe. Então, ele vai praticando essas teorias e vai compartilhando esses saberes, que é o que o torna um sábio, um eterno buscador de si. A gente precisa, de repente, aprender a lidar melhor com as perguntas do que buscar tantas respostas prontas. E eu acho que essa expansão dessa energia desse signo nos traz muito para essas filosofias, para essa busca através de nós mesmos, pelas nossas experiências. A gente quer muito resposta pronta, fórmula mágica, ligue já. Gente, a gente precisa começar a trilhar com mais profundidade todas essas nossas teorias, né? E tem uma frase que fala sobre dominar as teorias, conhecer as técnicas, mas que ao tocar uma alma humana seja apenas uma alma humana. E essa mensagem dele me remete muito a essa energia sagitariana. Total, Val. E assim, faz muito sentido, porque esses opostos, né, eu entendo como esse eixo do conhecimento. Gêmeos é o arquétipo do aprendiz, ele está sempre curioso, sempre antenado, né? Então ele está sempre, assim, querendo saber o máximo possível das informações, mas o sagitariano, e o sagitário em si, né, ele nos ensina também se aprofundar em algo, nos tornar mestre de um conhecimento que pode ser depois compartilhado. E nada melhor do que colocando em prática, nada melhor do que vivenciando aquela sabedoria, né? Então, essas três partes do símbolo, eu vejo como a metade cavalo, sempre penso num cavalo correndo livre, né, em um campo, por exemplo. Então, essa necessidade de expandir, sim, fisicamente, de poder ir e vir. Então, para Sagitário, não dá para ele estar em nenhum lugar ou situação, seja ela um relacionamento, uma cidade, um contexto no trabalho, em que ele não consiga enxergar o próximo passo. Se ele sente que não dá para expandir daquele lugar onde ele está, naturalmente vem a insatisfação e ele precisa sair dali. E aí vem a metade humana, que mostra o porquê que ele precisa sair dali. Porque é através dessas expansões físicas que ele busca, e ele, na verdade, não busca, ele cria a própria verdade dele a respeito daquele lugar, e é daí que vem essa sabedoria de mestre. E o arco e flecha é essa conexão entre o céu e a terra, é trazer para a prática, né, aquilo que ele aprendeu, e também voltar com uma predisposição a ensinar, porque muitas vezes o Sagitário, ele é tão... assim, seguro daquilo que ele vivencia, daquilo que ele aprende como sabedoria, que ele, às vezes, pode não ter essa paciência de voltar e trocar, passar adiante aquela informação. Então, o arco e flecha mostra representa também a motivação, o plano, né, a meta principal, e também tem essa mensagem de trazer do céu para a terra, ou seja, viver a própria verdade, acreditar naquela sabedoria que ele criou durante todas as experiências. E eu queria lembrar uma coisa de Sagitário que eu falo muito nas minhas consultas, Val, eu queria saber o que você acha disso. Eu falo sempre que onde tem Sagitário, tem que tomar cuidado com a insatisfação, porque essa flecha ela está sempre apontada para o alto. Então isso faz com que a busca seja constante. E sempre vai ter um próximo curso, uma próxima viagem, um próximo livro que eu preciso ler, né? Porque existe essa sede por conhecimento. Mas isso às vezes rouba a capacidade da pessoa olhar para os lados, para aqui e agora e falar, uau, olha até onde que eu já cheguei, olha o que eu já conquistei. Então, toma cuidado com essa insatisfação, essa inquietação, né? E insatisfação de estar sempre com o olho no próximo passo. Você concorda com isso, Val? Perfeito, insaciáveis. Eu acho que isso vale tanto para os Gêmeos quanto para o Sagitário, que eu considero mensageiros dos deuses. Então, talvez um mantra que a gente possa conectar nesse momento em que tem tanta, né, insaciedade, tanta vontade de quase engolir os livros, né? Eu acho que o Aquário também traz um pouco isso, assim como os Gêmeos e o Sagitário, a gente ter que foco, fé e ação. Então, para a gente não se perder. E eu, como boa Cáprica, né?
eu sempre gosto de lembrar que liberdade pede responsabilidade. Então, que a gente tem essa disciplina também. Eu vou estar sempre trazendo isso, porque talvez seja uma das minhas missões, seja relembrar para mim mesma e para todos que estão aqui me escutando, né, sobre a disciplina, que eu acho que vem muito do elemento terra. Então, para a gente ter essa disciplina, não adianta a gente ser aventureira apenas, a gente ter uma super criatividade, a gente gostar de muitas coisas, a gente querer devorar livros, se a gente não aplicar todo esse conhecimento. Então, uma gotinha, né, que a gente possa colocar em prática pode valer muito mais do que 1 milhão de teorias. Então, a gente equilibrar sempre nessa balança e nessa mandala astrológica maravilhosa, que vem perfeitinha para cada um de nós, a partir de tudo aquilo que cada um de nós precisa para se desenvolver como alma. Total, Val, perfeita a sua colocação. É aquela frase que a gente gosta, né? Mais vale uma gota de prática do que um oceano de sabedoria. E isso vale muito, muito para um signo que enxerga muito de uma forma abrangente as coisas, mas e que aí precisa usar essa flecha para focar em algo que de fato é verdadeiro. Então, acho que a reflexão durante essa lunação de Sagitário, em que Sol e Lua se encontram e começa essa conversa, e que a gente aos pouquinhos vai deixar crescer essa energia, essa luz de Sagitário em nós, é quais são as verdades que governam a nossa vida, né? Será que a gente pode apontar a nossa flecha de motivação e de sabedoria para uma direção mais humana, mais verdadeira, para algo que realmente tem um significado? E será o quanto a gente está disposto, né, a compartilhar algo que para a gente pode parecer simples, óbvio, mas que para o outro pode ser aquela gota de fé e de sabedoria que precisava para seguir adiante. Então, essa capacidade de acreditar na vida, em nós mesmos como aprendizes em constante evolução, até que a gente tenha essa capacidade de ser mestre da gente mesmo, da gente viver a partir da nossa própria verdade, né? Então, é um signo para mim de verdade, de coragem e de fé. Luz na passarela, que lá vem os reis e as rainhas da palestrinha. A propósito, dona Mayara, a gente precisa dar uma observada onde é que está o 1 grau de Sagitário, né? Para a gente ver como é que a gente conecta essa semana aí. Quer que eu leia já a frase do diário para a gente inspirar a nossa fala? Por favor, tô doida para ver qual é. Aqui fala sobre a nossa vontade de reafirmar o valor da luta, na qual estão fundadas a civilização e as realizações grupais. Ou seja, dentro dessa energia, desse coletivo, desse grupo, já que a gente também remeteu a Sagitário ou professor, né? Qual é a nossa verdade? Porque muitas vezes eu acho que a gente confunde, e hoje a gente tem muitas situações aí que eu me deparo no dia a dia, observando as pessoas, muitas vezes, porque eu sigo fulano, sigo não sei o que, as pessoas gostam dessa coisa de guru, né, que eu acho que é um outro ponto de atenção quando a gente trata de Sagitário, que a gente tem que cuidar muito com essa onda de querer sempre buscar, uma coisa é a gente admirar, outra coisa é a gente ficar cegos dentro dessa idolatria aí, que pode ser muito perigosa, e não é porque a gente mesmo que eventualmente pode citar alguém, que a gente seja seguidor dessa pessoa, ou que a gente vai concordar com tudo que essa pessoa traz para a mesa, ou de muitas vezes citar até como exemplo uma frase, um curso, etc. e tal, que a gente também vai se responsabilizar pelos valores, pela ética dessas pessoas, né? Então, eu acho que traz muito para mim, assim, eu posso fazer parte de um grupo, eu posso, aqui, eu e a Mai, estarmos trocando aqui nessa era aquariana todos esses nossos conhecimentos, as teorias, aquilo que a gente acredita, mas não é por isso que a gente é dona da verdade, não é por isso que vocês precisam acreditar cegamente, tem que buscar por si, pesquisar, botar um trabalhinho no corpo, né? Porque é muito fácil a gente vir de a mim e aí ficar aguardando todas essas teorias sendo jogadas aí no ventilador. Então é muito importante a gente entender essa reafirmação, não apenas pelo valor do que é uma verdade da nossa luta, mas sim do que é uma verdade no nosso coração. Porque a gente pode até tentar disfarçar, fingir que não é com a gente, mas quando a gente sente no coração que não é verdade, tem um sinal ali. É muito importante a gente também contrabalancear essa questão coração e razão. E por aí vai, né, Mari? Total, Val. Nossa, faz muito sentido, porque eu vejo como uma sombra, assim, dessa energia sagitariana, uma distorção, um fanatismo, né? Tem uma única verdade absoluta. Sabe o cavalo, que quando ele tem
aquele negócio que fecha aqui do lado dos olhos, gente, eu não tenho ideia de como que é o nome disso, mas aquilo faz com que ele olhe só para uma direção. Então, é também ter esse cuidado de não ter uma verdade absoluta, que é o que Gêmeos contribui tanto como oposto complementar para Sagitário, que é olha para os lados, né? Multiplica e entenda que existem verdades, e essas verdades dependem das lentes, da bagagem, do histórico e de vários outros fatores, né, para cada um. Então, qual é a sua verdade? E assim, eu tenho que mencionar, tá, Val? Eu sei que eu falei demais de calabouço de escorpião, mas é que no último episódio, gente, perdão se eu tiver exagerado, porque assim, era o meu signo, estava a própria escorpião ali no meio do calabouço, mas a verdade é que eu vejo um sentido, né, que conecta um signo do outro, não eu, né, eu acho que isso faz muito sentido nessa mandala astrológica, nessa jornada. Então, depois que a gente também aprendeu a olhar para as nossas sombras como fonte de poder e de sabedoria, né, a gente está pronto para, de uma forma mais entusiasmada, recalcular a nossa rota, né, e entender que é possível acreditar com fé, com sabedoria, que a gente já tem todas as armas e as ferramentas para construir a realidade que a gente deseja para nós. Então, agora, assim, cheio dessa luz, dessa clareza, desses insights maravilhosos, temos 7 dias pela frente, para que a gente sinta bem forte no coração qual é a verdade que a gente quer que governe a nossa vida, ou as verdades, né, Val? Ai, que delícia! Vamos incorporar essa energia de luz sagitariana aqui e vamos ter muita palestrinha, muita filosofia, muito treleleta, porque a gente nem gosta, né? Então, aqui, Mercúrio Sagitário, aí Vênus Sagitário, a gente vai ter muita coisa gostosa para compartilhar com vocês. E nessa jornada deliciosa de busca, né, que é meio sem volta, né, gente? É passagem só de ida, que é o autoconhecimento. Então, que a gente tem agora esse ânimo, né, e resgate essa paixão por viver essa delícia que é se aventurar e explorar novos caminhos. Então, acho que a gente está pronto para iniciar um novo ciclo agora, de muito mais fé e de muito mais energia solar na nossa frente, né? Bom, acho que a gente fica por aqui, né, Val? Ah, e não esqueçam, gente, olhem o grau 1 de Sagitário no mapa de vocês e vejam qual casa ele vai tocar. Se vocês quiserem saber com mais detalhes, né, como que essa energia vai impactar a casa de vocês, conta pra gente. A gente vai divulgar sempre lá nas redes do Pod Lua Cast, lá no Instagram. Então, interajam com a gente por lá, que a gente está aqui para trazer um Pod Insights para vocês semanal. Então, contem com a gente para isso, né, Val? Foco, força, fé e ação. Bora! Bora! Até o próximo episódio do Pod Lua. Toda segunda estaremos aqui. Um beijo!